Olá a todos e todas, bom dia. Venho aqui hoje para conversar com vocês. O título é polêmico e a ideia é fazer com que as pessoas reflitam sobre esta possibilidade, mas também discutir a fake news, né, ou as fake news que os bolsonaristas, a partir da própria fala do presidente da República, vem divulgando na mídia como um todo, colocando, né, medo, pavor, com base em mentiras, para uma população que já viveu 4 governos, né, com o PT, com presidentes de esquerda ou centro-esquerda, como queiram classificar, né? Então, como a gente faz todas as vezes, nós vamos conversar aqui e eu só vou dar destaque aos comentários que tenham alguma coisa a acrescentar ao debate, né? Se você está aqui e não gostar do que for falado, é fácil, é só sair, né? Então vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês sobre uma questão que, à luz da ciência, pode ser tratada como traição à pátria, né? Nós já discutimos sobre a visita do presidente do Brasil aos Estados Unidos nos dias que envolveram a Cúpula das Américas, e esse fato foi muito comentado. Mas eu resolvi demonstrar hoje, né, que o que foi feito lá nos Estados Unidos, em termos de pedir ajuda a um presidente estrangeiro contra um processo democrático, honesto, aqui no Brasil, pode estar se repetindo em outros cenários, né? Então eu deixei aí o tema para vocês, que é provocador, e a gente vai discutindo no decorrer da leitura do artigo. Então, eu separei hoje um artigo da revista Fórum para a gente poder basear aí, direcionar as nossas discussões. Então, vamos lá. Pequenez e desespero. Bolsonaro falou mal de Lula para Biden nos Estados Unidos. Isso foi amplamente divulgado, mas lá no final do artigo nós vamos chegar onde eu quero, né? Felipe Martins, assessor da presidência, que fez gestos supremacistas no Senado, confirmou à Fox News que mandatário brasileiro passou parte da reunião com o líder da Casa Branca dizendo quem é Lula. Essa oportunidade, né, que Bolsonaro teve de falar com alguém da Fox News, foi por conta de um repórter, né, um jornalista que esteve aqui no Brasil e entrevistou o presidente Bolsonaro. E Bolsonaro, apesar de todas as críticas que recebeu quando esteve lá
na Cúpula das Américas, falando mal, né, da figura de Luiz Inácio Lula da Silva e pedindo intervenção dos Estados Unidos no processo eleitoral, ele reafirmou, né, tudo o que ele disse nessa entrevista aqui no Brasil. Ou seja, podemos dizer que este presidente que aí está, ele se queima sozinho, porque no momento nós vemos que ele está protegido pelo cargo que ele ocupa. Mas no dia 1º de janeiro, quando ele passar a faixa para um novo presidente, e não sendo eleito para nenhum outro cargo, né, ele vai ter que responder aos processos que tem nas costas dele, né? Até eu estava vendo esta semana alguém que brincou dizendo que as autoridades brasileiras estão pegando senha para poderem fazer a fila na porta do Palácio do Planalto quando ele estiver saindo, e que vão disputar, né, quem vai conseguir causar-lhe o maior constrangimento, porque existem muitas coisas às quais ele terá que dar satisfação, né? Então, aí na revista Fórum, vocês podem encontrar esta matéria que é assinada pelo Henrique Rodrigues, com a data de 29 de junho, né? E ele fala o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro não cansa de se manifestar por meio de gestos pequenos que demonstram toda a sua insignificância política diante da comunidade internacional. É o que a gente sempre fala, né? Cada vez que ele tem oportunidade de sair do Brasil ou falar com alguém que vem de outro país para cá, a gente já sabe que vai passar vergonha, né? Nos jornais aí internacionais. E principalmente, né, porque como diz, né, o velho ditado, o peixe morre pela boca, né? Porque ele próprio anuncia e demonstra a sua pequenez, liderando um governo que amplamente é considerado o pior da história do Brasil, com uma crise socioeconômica sem precedentes e frações imensas da população na miséria, passando fome, o ocupante do Palácio do Planalto foi à Cúpula das Américas no início deste mês, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e lá usou a maior parte do tempo em que esteve em reunião com Joe Biden para falar mal do ex-presidente Lula, né? Tem um outro provérbio que nós usamos bastante, né? Quando você fala mal de alguém, você fala mais de você do que a pessoa que você está querendo denunciar, né? Então, aquela questão, né, de que no meu governo não há corrupção. Ele repete isso, né, acreditando que todo mundo é besta,
que as pessoas não têm informação, né? Não recorrem a sites de notícia das grandes mídias, né? Que o próprio Estados Unidos tem como controlar o desmatamento da Amazônia, que acontece a olhos vistos, mas pode ser monitorado por satélite também. Então, a quem, né, este senhor que está lá sentado na cadeira no Palácio do Planalto tenta enganar, né? Porque quem se informa, quem tem conhecimento, não estou falando de diploma, né? Porque a gente vê muita gente com diploma que não honra a ética e a moral atribuída a uma determinada profissão. Estamos falando de quem tem conhecimento, quem é culto, né? E pratica de fato o que aprendeu, porque todas as profissões, elas são idealizadas para o bem da sociedade, para o bem comum da humanidade, né? Informando, né? Aí, o Lula está indo para a rua já faz tempo. Quando você me pergunta, Frank, por que ele não vai para a rua, demonstra, né? É isso que eu acabei de falar, né? Fala mais sobre você do que do Lula em si, né? Se você não lê jornal, se você não se atualiza, você deve estar achando que ele está escondidinho lá na casa dele, e ele não está, ele está viajando por todo o país, né? Fazendo comícios, inclusive, né? Pré-comícios, vamos dizer assim, porque ainda não está abertamente, né? A campanha eleitoral, fazendo apresentações sobre a sua pré-candidatura, inclusive em locais abertos. Já noticiei, inclusive aqui no TikTok, que um povo lá da área de Campinas tentou barrar o carro dele, né? Em Brasília, um drone queria encontrá-lo para jogar estrume na cabeça dele. Então, Frank, leia mais, se atualize, não fique repetindo coisas que demonstram o teu desconhecimento da causa. Lula está na rua e está sendo muito bem recebido pela grande maioria da população, que o ovaciona como salvador, né, da nossa pátria. Porque no estado que está o nosso país, só uma pessoa que tem conhecimento do que é ser presidente da República e demonstrou ter sido um bom presidente, saindo da presidência com mais de 80% de aprovação da população brasileira, pode tentar reerguer o país que o atual presidente da República está destruindo, né? Mas vamos voltar aqui ao artigo que eu estou lendo, que é da revista Fórum, né? Que fala a respeito de que Bolsonaro perde muito tempo falando mal de Lula, ao invés de falar o que de bom ele fez, né? Até mesmo os bolsonaristas que estão aqui mandando mensagens falando mal dos governos de esquerda ou centro-esquerda, poderiam, ao invés de falar mal de Lula, falar o que de bom Bolsonaro fez, né? Porque ficar aqui, né, xingando o Lula ou escrevendo, né, o nome do inominável que vai ser reeleito, isso não comove mais ninguém.
se vocês ainda acreditam que conseguem, né, ganhar mais votos para o lado de vocês, façam uma propaganda positiva do governo de vocês, né? É assim que a gente ganha votos. É assim que Lula vem crescendo disparadamente nas pesquisas, porque ele não perde tempo falando do presidente da República que aí está, né? Ele fala do que ele já fez, que o povo tem como pesquisar e saber que é verdade, e viveu, né, essas coisas que ele fala que fez. Então, vocês estão tomando aí, vamos dizer, uma comunicação errada, né, para falar aqui e fazer campanha deste inominável. Continuando aqui, né, a reportagem. Esta informação de que o presidente da República gastou boa parte de seu tempo falando mal do Lula para o Biden foi confirmada por seu assessor especial para assuntos internacionais, Felipe Martins, o mesmo que é tido como um dos mais ultra-reacionários e extremistas a compor o governo federal e que já foi flagrado fazendo um gesto racista de supremacia branca numa audiência do Senado em entrevista à Fox News, né? A única notícia positiva que eu posso passar aqui para vocês em relação a esse povo da extrema-direita é que a extrema-direita se encontra atualmente dividida, né, entre os que seguem Bolsonaro e os que agora estão aderindo aos discursos de Weintraub, que estão falando mal do próprio presidente da República, né? Então, se o poder da extrema-direita era inferior, né, ao restante dos outros posicionamentos políticos do país, precisamos destacar que agora ele está dividido quase pela metade, né? Porque temos dois extremistas de direita disputando os votos da extrema-direita, né? Aí, continuando a reportagem aqui da revista Fórum. Demorou muito, tomou um tempo, mas finalmente, quando o presidente Bolsonaro pôde se sentar com o presidente Biden, pôde lembrar a Biden quem Lula da Silva é. E a quantidade de corrupção e a quantidade de escândalos que tínhamos aqui no Brasil. E eu acho que o presidente Biden entendeu que é melhor para os Estados Unidos que o presidente Bolsonaro e um governo pró-democracia continue no poder no Brasil, disse Martins ao canal estadunidense, né? Aí cabe aos dirigentes do PT, os advogados do Lula, né, abrirem processos contra estas pessoas por calúnia e difamação. Porque dizer, qualquer um pode dizer,
né? Eu poderia aqui chamar o presidente da República de vários nomes pejorativos, difamando a sua imagem. Mas, apesar de termos, né, provas aos montes dos crimes praticados neste governo, ele ainda não foi condenado pela justiça. Então, nós que somos progressistas, que somos de esquerda, que temos a ética como pauta, né? A moral como direcionamento, a gente não vai ficar chamando o presidente que aí está com os nomes que ele merece, sem o devido processo, né, aberto, julgado e ser condenado. Aí então a gente vai poder vir à forra nas redes sociais, nas ruas, nos nossos textos, nos nossos vídeos, chamá-lo do que ele realmente merece, né? Por enquanto, a gente está amargando aí alguns anos, né? Só ouvindo, engolindo em seco, mas como nós somos éticos, né? Até mesmo quando jogam baixo e sujo conosco, a gente vai esperar o momento certo de dar a resposta para vocês, né? Continuando então, né? Esse Martins aí é mais um só da lista que será acionado com certeza, né, pelo jurídico do PT e do ex-presidente Lula por calúnia, difamação, né? Se ele merecesse tudo o que escrevem a respeito dele de mal, né, ele estaria ainda preso. Mas ele foi preso, difamado e nenhuma prova encontraram, né? E aí, para tirar esta difamação, só mexendo mesmo no bolso das pessoas, porque para alguns chamá-los à razão não resolve. É preciso mexer no bolso, porque aí a pessoa começa a sentir o peso que as suas palavras têm, né? O mais surpreendente em toda essa história de baixaria e pequenez de Bolsonaro é que ele e seu grupo de radicais, do alto de sua estultice tosca, acreditem que ao falar para Joe Biden quem é Lula, estariam revelando algo que fará o homem mais poderoso do planeta mudar seu entendimento geopolítico em relação a um futuro governo brasileiro, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? O cara não cansa de passar vergonha. Ele fala absurdos para as pessoas como se ninguém conhecesse de quem ele está falando, né? Ele está falando do maior estadista que representa os países em desenvolvimento. Ele está falando do maior estadista da Latinoamérica. E não se baseiem, né, no conhecimento das pessoas, no conhecimento raso de vocês. Porque vocês acham que uma figura como Joe Biden chegou à Casa Branca, chegou à presidência dos Estados Unidos, sendo uma pessoa mal informada sobre quem é quem aqui no quintal deles?
Não, meus caros, né? Isso demonstra apenas a ignorância de quem está tentando jogar areia nos nossos olhinhos, né? Biden foi vice-presidente dos Estados Unidos por 8 anos, ao lado de Barack Obama. É um político com mais de meio século de experiência e tem à sua disposição uma das diplomacias mais influentes, profissionais, estruturadas e poderosas do planeta, né? Ele era vice-presidente do presidente dos Estados Unidos, que saía de onde estava num encontro de estadistas e ia lá no círculo onde estava Lula falando, pedia atenção para Lula, batia no ombro do Lula e falava para os outros estadistas mundiais. Esse é o cara, né? Então, podem gastar a saliva, né? E demonstrar o quão incultos são, quanto quiserem, né? Joe Biden sabe quem é Lula, mas isso não alivia o nosso problema em relação aos Estados Unidos, porque sabemos que o imperialismo dos Estados Unidos controla, né, a política ou tenta controlar a política do seu quintal, ou seja, os outros países do continente americano. E Lula, quando foi presidente, foi muitíssimo inteligente, porque ao invés de ele brigar contra o imperialismo estadunidense, né, e ficar naquela situação de dar murro em ponta de faca, ele desenvolveu uma política que enfrentava o imperialismo unindo-se a outros países que estavam na mesma situação que o Brasil. Lula é um grande estadista e é muito inteligente, né? Então, ao invés dele ir sozinho, dar murro em ponta de faca, ele se fortaleceu com outros estadistas que tinham os mesmos interesses que nós brasileiros, né? Você tem que escolher as lutas que você quer lutar, né? Você tem que escolher com quais armas você quer lutar. E Lula foi muitíssimo inteligente ao usar todos os blocos econômicos que ele podia para enfraquecer o poder, né, de persuasão, vamos dizer assim, dos Estados Unidos dentro do Brasil. Então, né, continuando aqui já no fim da matéria, crer que meia dúzia de comentários desconexos de um bronco ridicularizado mundo afora fará alguma diferença aos ouvidos do ocupante da Casa Branca é risível e absolutamente infantil. Como dizem nossos vizinhos de língua espanhola, para el ridículo no hay vuelta, né? Para o ridículo não tem retorno, né? Não tem volta. E a infantilidade, né, emocional deste senhor que aí está,
na cadeira da presidência da República, nós temos a prova através das notícias que saem lá do Palácio do Planalto, falando a respeito das crises de choro que ele tem, né? Quando que na história do Brasil você ouviu falar que um presidente da República se trancou no banheiro e chorou desesperadamente? Conta para mim. Se você sabe de algum, fala para mim, né? É claro, somos todos humanos, né? Acredito que em muitos momentos nós tivemos, sim, representantes em todas as esferas que em momentos difíceis, né, lá nas quatro paredes, trancadinho, baixinho, deve ter colocado para fora, né, a sua humanidade, na possibilidade até mesmo de verter lágrimas. Agora, ter chilique dentro do banheiro, né, deixando os funcionários e a família sem saber o que fazer, é a primeira vez que eu ouço, né? Então, isso é uma das provas, né, da infantilidade, do despreparo para o peso, para a responsabilidade que é carregar a faixa de presidente da República no Brasil. Então, para encerrar o artigo, vai aqui o último parágrafo, né? Torno a repetir, esta reportagem vocês encontram na revista Fórum, né? Um artigo que no final eu volto a dizer a manchete e quem escreveu. Ainda que Martins estivesse falando para a bolha de lunáticos de extrema direita dos dois países, uma vez que a entrevista foi para o jornalista Tucker Carlson, o mais reconhecido porta-voz do jornalismo voltado aos segmentos reacionários estadunidenses, a atitude de revelar que um presidente perde seu tempo com o líder dos Estados Unidos falando mal de seu adversário eleitoral, por quem presumivelmente será derrotado em outubro, é mais uma das provas de que o atual governo será visto no futuro como uma das maiores vergonhas de toda a nossa história, né? Então, essa matéria que eu coloquei aí hoje para basear as nossas discussões, vocês podem encontrar na revista Fórum com a manchete em vermelho, noção do ridículo que o presidente atual não tem, né? E aí a manchete em negrito, pequenez e desespero. Bolsonaro falou mal de Lula para Biden nos Estados Unidos, né? Recebi aqui muitos comentários. Infelizmente, há aí uma parcela grande dos comentários que a gente sabe que são pagos ou são de robôs, né? A gente já teve fotos, investigações, reportagens sobre o gabinete do ódio, né? Eu mesma, no meu WhatsApp, vivo recebendo convite para integrar esse exército do ódio através de um pagamento, né, para
entrar nas lives, falar bem do presidente que aí está, atacar o ex-presidente, que, se Deus quiser, vai ganhar já no primeiro turno para aliviar o nosso sofrimento, né? Então, muita gente que se vê desempregada hoje e que não tem escrúpulos, né, para ganhar dinheiro, se propõe a esse tipo de papel, né? E como eu sempre digo a vocês, eu agradeço vocês estarem aqui falando, né, xingando, porque vocês dão à nossa live um engajamento negativo, mas um engajamento. Quanto mais vocês escrevem aí, quanto mais vocês falam, né, bobagem, mais este vídeo é oferecido dentro do TikTok. E assim funciona em todas as redes sociais. Né? O algoritmo, quando percebe que uma determinada live, uma determinada publicação está sendo muito comentada, está sendo muito curtida, né? Está sendo compartilhada, ele pensa, né? Se é que a gente pode falar que algoritmo pensa, ele entende que aquilo está fazendo sucesso, que aquele vídeo tem conteúdo que as pessoas querem ouvir. Então, ele passa a oferecer a um número maior, né, de pessoas que estão online aquele vídeo. Então, muito obrigada por fazerem com que o meu vídeo alcance mais pessoas ainda do que eu esperava. Para os nossos progressistas e esquerdistas, fica um grande beijo, né? Para vocês, que tenham aí uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro. Faça a sua tarefa hoje, ganhe pelo menos mais um voto para o painho. Tchau, obrigada.